Olá, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma quarta-feira de estudos. Gostaria já de deixar o meu boa noite a todos vocês que estão acompanhando na Rádio Amigo Espírita, vocês que baixam os áudios no SoundCloud, vocês que estão acompanhando aí pelo YouTube ao vivo ou após o término do estudo. Muito obrigado por prestigiarem, por ajudarem na divulgação. É um estudo que tem crescido bastante, ok? Aos companheiros e companheiras que também estão aqui presencialmente. Vamos lá para a chamada. A Lari de Araçatuba, São Paulo. A Cristina de São Mateus, no Espírito Santo. A Socorro de Paulista, em Pernambuco. O Ronildo de Vitória da Conquista, na Bahia. A Maria Emília de Caratinga, Minas Gerais. A Ade Dias de Curitiba, Paraná. A Helenice de Barra do Garças, Mato Grosso. A Rosita de Blumenau, Santa Catarina. A Maria de Esteio, Rio Grande do Sul. A Isabela de Franca, São Paulo. A Clemilde de São Paulo, capital. E quem mais? A Gabriela de Belo Horizonte. Ok. Tem mais gente chegando aí, à medida que der tempo eu vou falando. Eu gostaria, antes de iniciar o nosso estudo, lembrá-los que lá no começo, tanto desse estudo quanto do autodescobrimento, eu disse que este aqui é um estudo de nível intermediário para avançado, tá? Que eu não entraria nos aspectos da doutrina espírita básicos, né? O que é isso, o que é aquilo, mas o que é perispírito, existe fantasma, o que é qualquer questão que acontece, que normalmente quem não é da doutrina pode ficar perdido com alguns termos, ok? Mas em razão disso aí, começou há pouco tempo um estudo na rede, e aqui eu vou colocar a informação do nosso amigo Décio Naves, de Palmas, Tocantins, tá? Então aqui ele está passando as informações, eu vou divulgar para vocês. Curso de Introdução à Doutrina Espírita, às segundas-feiras, às 19 horas. A próxima aula será sobre tríplice aspecto da doutrina espírita, ok? O Décio Naves é o próprio expositor do estudo. Então, curso de Introdução à Doutrina Espírita, às segundas-feiras, às 19 horas, também aqui pelo Hangout da rede. Tá? O planejamento inicial dele diz que serão 58 encontros, tá? Então, para você que está um pouco perdido agora, os seus problemas foram resolvidos. O nosso amigo Décio vai te ajudar às 19 horas nas segundas-feiras também no Hangout. É só entrar no site da Rede Amigo ou no Facebook da Rede Amigo, que vai ter o link lá para tirar essas dúvidas básicas do que é o espiritismo, de como funciona a doutrina e as principais questões relacionadas a isso aí, ok? Companheiro Décio que também acompanha os nossos estudos aqui. Certo, então está dado o recado aí, é muito importante que tenhamos o básico para conseguir compreender melhor o intermediário e o avançado. Também chegou aqui o Sebastião de Cornélio Procópio, no Paraná. Ok? Então vamos lá? Sem mais delongas, este é o estudo da obra Triunfo Pessoal, escrita por Edivaldo Franco e Joana de Ângeles, realizado pela Rede Amigo Espírita, e eu sou Vitor Antenori Rossi, ok? Este é o encontro de número 32, iniciaremos o Desajustes Internos, parte 1. Também um prefácio aqui, Rita de Cássio de Juiz de Fora também chegou. Este tema de hoje, Desajustes Internos, ele entra de novo naquele campo de neuropeptídeos. Nós já vimos essa parte em estudos anteriores, então eu preferi não aprofundar. Tá? Os desenvolvimentos que se dariam daqui seriam desenvolvimentos muito da fisiologia e não teria como trabalhar isso superficialmente. Tá? Além de eu não ser da área, não ter o conhecimento necessário para abordar isso com profundidade, eu ficaria apenas repetindo algo que eu li aqui ou acolá. Então eu preferi não adentrar, porque pelo estudo básico ali que eu fiz para compreender o tema, isso seriam necessários pelo menos 2 encontros com um especialista da área para falar sobre isso. E o principal, não é tão relevante para o nosso objetivo aqui,
que é a compreensão do aspecto mental, do aspecto psicológico, ok? Isso vai ficar mais claro ao longo do estudo. Eu só estou dizendo para não dar a entender que eu não quis aprofundar, porque o aprofundamento, neste caso específico, não é tão simples. Precisa de um conhecimento de fisiologia e de química elementar que não será possível trazer no contexto desse estudo, ok? O pessoal diz que está chovendo aí, Paraná, Minas Gerais, aqui também está uma chuva boa, não é temporal não. Então vamos lá. Uma visão neurofisiológica do ser humano poderia afirmar que este é resultado somente das moléculas de neuropeptídeos produzidas pelo cérebro, tais as interleucinas, o interferon, as endorfinas, cuja contribuição para o equilíbrio psicofísico é de essencial significado. Então, estes neuropeptídeos ou polipeptídeos que estão se referindo aqui, aprofundar deles, as próprias interleucinas são várias, né? Não é apenas uma, não é um conceito que define uma. E eles agem em determinadas questões do nosso organismo, cada um de acordo com uma necessidade. Mas o principal que importa para nós é que eles atuam também nos processos inflamatórios e nos processos de imunidade, ok? Então é importante que nós saibamos isso para o nosso estudo, que eles atuam nas regulações, tá? Impedindo que haja extrapolações ou faltas. Tá? Então, por exemplo, doenças autoimunes, aquelas doenças onde o próprio corpo começa a atacar o corpo, é em razão de falha nestes sistemas. Tá? Eles também interferem no diabetes e em várias outras questões que, para nós, o importante é saber que eles estão ligados à saúde física, principalmente. Ok? Contribuem para o equilíbrio psicofísico e são de essencial significado. Tá? Uma visão neurofisiológica do ser humano poderia, tá? Então esse tempo verbal indica que não é, que apenas uma visão neurofisiológica nos diria isso. Poderia afirmar que este é resultado somente das moléculas de neuropeptídeos produzidas pelo cérebro. Próximo slide. Por outro lado, os fisiologistas estariam em condições de definir que esses neurotransmissores são essenciais para o funcionamento orgânico e de inumeráveis atividades psíquicas do indivíduo. Qual que é o conceito principal aqui, né? Nós já estamos acompanhando esses estudos, que o espírito dá o comando, este comando é interpretado pelo cérebro e o cérebro, então, dá o comando para que o corpo reaja àquele estímulo dado pelo espírito. Essa é a visão de Joana de Ângeles. Então, quando nós falamos desses dois primeiros slides, ela está querendo dizer que nós poderíamos achar que é a fisiologia que resolve tudo. Tá? Se você for olhar por este aspecto, tudo diz respeito a neurotransmissores, e é mesmo. Né? São os neurotransmissores que nos deixam deprimidos ou nos deixam felizes, são os neurotransmissores que funcionam para que dão os comandos para que nós funcionemos de forma organizada. Tá? Então, quando nossos neurotransmissores não estão sendo captados de forma decente ou não estão sendo liberados de forma decente, nós vamos adoecer. O ponto trazido aqui pela obra é que mesmo este comando, que é um comando cerebral, portanto um neurotransmissor que transmite uma informação do cérebro, ele parte do espírito. Este é o ponto que nos interessa aqui para o estudo, tá? Não nos atermos apenas à parte fisiológica. Por outro lado, os fisiologistas estariam em condições de definir que esses neurotransmissores são essenciais para o funcionamento orgânico e de inumeráveis atividades psíquicas do indivíduo, certo? Por que isso é importante para nós aqui? Porque, normalmente, quem se encontra dentro do que é chamado normalidade de saúde e doença, não enxerga os outros aspectos. Bom, então quer dizer que a vida acontece no campo cerebral
que as minhas emoções estão ligadas ao cérebro. Então, uma pessoa com lesão cerebral, ou com retardo mental, ou com alguma questão prejudicada no cérebro, não tem emoções. Isso é importante para nós. O indivíduo que não consegue demonstrar emoções não necessariamente tem um problema no espírito. Pode ser que o espírito está enviando a mensagem, mas que o cérebro dele não é capaz de codificá-la, identificá-la e, portanto, não envia o comando. Ou então o cérebro dele envia o comando, mas os neurotransmissores não conseguem chegar. É nesse sentido que nos importa saber aqui. Tá? Um sociopata, um filho seu que talvez tenha uma grave deficiência mental, que só fica ali numa cadeira de rodas, só mexe o olho, parece que não tem expressão. Existe comunicação com esse ser, tá? Existe comunicação até com pessoas em coma, como eu sempre coloco aqui, para que nós não nos esqueçamos disso. Existe comunicação com o sociopata, existe comunicação com o psicopata, com o autista, tá? Eles podem não reagir, mas o que interessa, que é o espírito está registrando essa informação. Tá? É importante ter esse aspecto em mente, porque se há uma disfunção cerebral, ao desencarnar ela desaparece. E aí nós vamos descobrir que talvez aquele indivíduo estava em sofrimento. Né? Quem convive com autistas, principalmente quem não é a mãe e o pai, sofre muito, porque eles parecem desinteressados. Né? Nós somos uma sociedade que gostamos dessa questão calorosa. Né? Seria como você comparar a demonstração do afeto entre um cachorro e um gato. E aí a pessoa que sempre teve cachorro vai falar, mas o gato é egoísta, o gato não gosta das pessoas. Então quem nunca conviveu com uma pessoa autista vai achar ele é egoísta, isso é mal educado. Umas chineladas resolveria isso. É o que mãe de autistas e pai de autistas acabam ouvindo por aí, né? Que parece que a coisa é simples. Leva no psicólogo, ele vai fazer umas 3, 4 sessões com ele e seu filho vai se curar. Não, tá? O fisiológico não pode imperar sobre a visão que nós temos do outro ser. Eu devo conversar com o indivíduo que está ali com paralisia cerebral, eu devo conversar com alguém que está em coma, com um autista, com microcefalia, como estão chegando agora, da mesma forma que eu conversaria com uma pessoa que não possui essas características, porque o espírito não precisa do cérebro para se comunicar na erraticidade. O espírito precisa do cérebro para se comunicar no corpo físico. E se nós ficarmos pensando apenas em conversar com o corpo físico, nós vamos nos esquecer que somos espíritos, ok? Não é porque não houve reação da parte da pessoa que a sua mensagem não foi recebida. Não deixe o desânimo chegar até você. Se você está visitando seu pai na UTI, ele está um mês em coma e não responde, não esmoreça. As mensagens que você está deixando para ele chegarão até ele. O que não consegue responder a elas é o corpo físico dele. Ok? Pergunta da Sirlene. O Sérgio também deixou o link aí para o grupo de apoio da RAI. Sirlene, o espírito é sempre a raiz de tudo que se manifesta na matéria? Se nós formos pensar neste aspecto, sim. Dentro do contexto que nós estamos aqui no estudo, sim. Tá? Porque tudo parte de uma criação maior. O universo vai desaparecendo. O planeta Terra vai desaparecer, o Sol vai extinguir. Então, quer dizer, se essas coisas deixarem de existir, o universo deixa de existir, nós estamos, então, tratando de um campo mental. Tá? Que é o que já trazia Sócrates, bem antes de Jesus chegar até aqui. O mundo das ideias é o mundo perfeito. E o mundo real seria este mundo material que nós enxergamos. Então, tudo que existe na Terra, na verdade, existe no mundo das ideias. Ok? Este mundo das ideias, hoje nós podemos compreender, porque somos espíritas, como um mundo espiritual. Ok? Então, esse seria o mundo das ideias. Tudo que nós fazemos aqui é uma cópia de lá. A vacina da doença é uma intuição. Por que as coisas estão ali? Quando o indivíduo, por exemplo, consegue fazer uma vacina. Os elementos necessários já estão no nosso universo. O que os cientistas não conseguem descobrir é a combinação para que eles funcionem.
E às vezes eles funcionam em laboratório, funcionam em ratos, mas não funcionam em seres humanos. Essas peças de quebra-cabeça que faltam, esses elos, muitas vezes são intuídos, tá? E aí nós temos, às vezes, jovens de 15 anos resolvendo coisas que há 200 ninguém pensava, para ajudar no combate à poluição, para ajudar na facilidade de acessibilidade. Então, como que isso é possível? É possível porque o conhecimento já existe. Nós é que não temos aparato para captá-lo. E aí, espíritos que já possuem esse conhecimento registrados em si mesmos, quando encarnam, já começam a trazer isso. E aí você tem Mozart compondo sinfonias aos 7 anos e eu aos 31 que não sei nem tocar flauta doce. Então, qual que é a diferença? Ele já possuía esse conhecimento e eu não possuo. Olha só que legal, eu concordo com isso. Rita de Cássia. Conheci um rapaz que vivia na cama, não tinha nenhuma reação física, mas quando conversava com ele dava para perceber que ele falava com o olhar. E eu concordo, porque quando eu fiquei na UTI eu vi muito disso, não só dos comatosos, né? Mas é um sofrimento, né? Você está sequestrado num corpo físico, você quer falar, quer reagir, mas não consegue. É muita dor isso aí, o sentimento de impotência é muito grande. E pior de tudo é que, por mais catastrófica que seja a visão do indivíduo, nem o suicídio ele pode cometer, né? Então, é um aprisionamento temporário do livre-arbítrio, provavelmente, né, se nós vamos acreditar que a justiça divina é bondosa, provavelmente para proteger o indivíduo de si mesmo e levá-lo a uma reflexão acerca do que ele fez. Causa muita dor, pode ser visto como injustiça neste âmbito secular das coisas do aqui e agora, mas se nós formos pensar no espiritual, talvez isso faça sentido, né? Um sentido que nós ainda não captamos por completo. Continuando. Em razão desse mecanismo físico, algumas escolas fisiológicas e psicológicas fundamentam a sua tese no reducionismo, no materialismo. Reducionismo, então, é quando eu reduzo. É isso e pronto. Não, é o seu cérebro e pronto. É o seu coração e pronto. Não existe psicossomática. Não existe campo fisiológico, psicológico, emocional. Mas mesmo a psicologia, então, tem campos nesse sentido, como está citado aí? Tem. Tá? Que são as teorias que originam do behaviorismo, tá? Ou comportamentalismo, que tem base também nos estudos de reflexologia de Pavlov, quando eles identificavam apenas as reações fisiológicas que nós temos para com o meio. Ok? Da salivação nos cachorros, ao estarmos apaixonados, eu estou apaixonado, a liberação de ocitocina, é apenas uma liberação hormonal que acontece, e aí eu penso que eu estou apaixonado, desconectam a si mesmos dessas ligações. Tá? Portanto, para alguns radicais behavioristas, entender por que eu tenho um vício não faz diferença nenhuma, o que importa é que eu pare com aquele vício. Para quem busca resultados imediatos e não está preocupado com reflexões mais profundas, este é o caminho. Lembrando que nada deve ser visto com radicalidade, ok? Existem comportamentalistas que consideram os aspectos do corpo emocional, que estão começando a se abrir para isso, mas ela está falando dos ortodoxos, ok? Daqueles que não compreendem, não reconhecem sequer a existência da memória. Tá? Que para eles tudo é aprendizado e condicionamento. Eu faço isso por um condicionamento, não porque eu tenho uma memória com relação a isso, ok? E obviamente na área da fisiologia, na área médica, isso é bem mais evidente. Um grande número de profissionais, eu não digo só de médicos, mas também de enfermeiros, fisioterapeutas, que debocham, né, ou que sequer enxergam o trabalho da psicologia, da terapia ocupacional, da pedagogia, não enxergam que esses trabalhos façam real diferença. Quiçá os trabalhos de meditação e espiritualidade. Seguindo. Fosse realmente a vida patrimônio exclusivo da matéria, e teriam razão. Não obstante, a criatura humana é mais do que o corpo, é o espírito, no qual se movimenta.
independendo da indumentária de que se reveste e através da qual interfere, orientando toda a sua constituição e funcionalidade por meio da mente, que é o instrumento de que se vale para os objetivos existenciais. Certo, então vamos aprofundar nisso, mas antes, uma pergunta pertinente da Helenice. Você sentia ter suas energias sugadas quando trabalhou na UTI? É verdade isso? Não só UTI, mas abrigo de idosos? Sim, não só na UTI, né? Trabalhar no hospital me adoeceu bastante. Eu sou uma pessoa que raramente fica resfriado, vocês podem ver, esse estudo já tem mais de um ano, dificilmente eu apareço aqui com o nariz escorrendo, ou não dou estudo porque eu estou com febre. É muito difícil, né? Tirando essa questão da garganta, muito difícil que eu fique doente. E lá no hospital eu praticamente vivia doente, né? E não era essa doença apenas a doença do contato com bactérias e germes, né? Era uma doença psicológica, somatizava, dermatites, depressão, fiquei obeso e vários outros aspectos assim, porque realmente era muito difícil, não só pelos pacientes, né, mas pelos familiares dos pacientes, pelos profissionais que trabalhavam lá. O UTI é um lugar fechado, não tem muita novidade, né? Quem trabalha no pronto-socorro, um pronto-socorro agitado, às vezes nós ficávamos o dia inteiro. Eu falo nós porque, obviamente, eu dava suporte para o indivíduo que chegava lá com a perna quebrada, acidente de moto, a família do lado de fora com a mãe infartando no PS, etc. Mas os profissionais do pronto-socorro, técnicos de enfermagem, médicos, é uma loucura tão grande o plantão que aquelas 12 horas de plantão, ou 24 ou 48, elas passam muito mais rápido do que uma hora dentro da UTI. Na UTI são só o barulho dos aparelhos. Eventualmente acontece uma coisa ou outra, mas na maior parte do tempo é aquela calmaria. Então isso gerava um estresse. Tá? Por quê? Os próprios funcionários se relacionam mais, porque eles têm mais tempo livre, né? As atividades deles são mais de monitoração, troca a limpeza, o banho, mas não é uma atividade tão intensa quanto se comparado a um pronto-socorro que fica o tempo todo na correria. Então você tinha mais chance de relacionamentos, e isso implica inveja, isso implica romances, isso implica traições, isso implica sabotagens, né? Era um campo mais tenso. Por outro lado, também o sentimento de amizade que eu encontrava ali quando firmado era muito mais parecido com uma família, tá? Então tem ambos os aspectos. Isso se dava em todos os locais da Santa Casa, mas o que eu sentia na UTI é que realmente tem a presença da morte, ela está muito mais perto do que a da esperança. E no pronto-socorro, a presença da esperança é mais próxima do que a morte. No pronto-socorro, as pessoas estão todas do lado de fora fazendo orações, pedindo a Deus, ligando para todo mundo, esperam que não aconteça nada. Na UTI, não. As pessoas já chegam com o choro de pensando, hoje eu vou chegar lá e meu pai vai ter morrido, né? Então, nesse sentido, eu confirmo. E no que diz respeito a idoso, eu também fiz trabalho voluntário em asilo, pouco tempo, mas fiz. Não é o quadro do idoso em si, né? Mas é a pouca infraestrutura do local onde eu estava. Então, eu não sei se em um local onde eles tenham mais recursos seja melhor. Né? Ali onde eu estava era mais uma televisão para todo mundo, os quartos simples, família que visitava pouco. Se for um lugar saudável, você sai revigorado. Se for um lugar adoecido, você tem a sensação de energia sugada. Mas eu não determinaria que isso é de um abrigo de idosos ou que isso é de uma UTI. Eu acredito que depende muito das pessoas que estão ali e do quanto elas cuidam da saúde mental em si mesmas. Isso, além das baixíssimas condições que os profissionais têm para trabalhar. Então é complicado. Então, voltando aqui, fosse realmente a vida patrimônio exclusivo da matéria e teriam razão. Então, por que eles não têm razão, segundo Joana? Porque a criatura é mais do que o corpo, é o espírito, no qual se movimenta. Este é o espírito, para vocês que estão acompanhando só o áudio, ele está em destaque, ok? Então, a frase seria o seguinte: a criatura humana é mais do que o corpo no qual se movimenta.
Tá? Então, senão, mas esse espírito se movimenta onde? Então, a criatura humana é mais do que o corpo no qual se movimenta. Ela é o espírito. Independendo da indumentária de que se reveste e através da qual interfere, orientando toda a sua constituição e funcionalidade por meio da mente. Aqui responde a pergunta que foi feita anteriormente. Orientando toda a sua constituição e funcionalidade por meio da mente. Então, segundo Joana, sim, o espírito determina tudo o que acontece na matéria, que é o instrumento de que se vale para os objetivos existenciais. Ou seja, independendo da indumentária, se eu estou numa cadeira de roda, se me falta um braço, se minha voz não sai, se meu olho não funciona, são apenas aspectos do meu corpo físico. Tá? Então, principalmente aqui em São Paulo, né? Às vezes você sai na rua e você vê um deficiente visual andando e fala, nossa, enxergando é difícil andar em São Paulo? Um tumulto, um bate-bate, e a pessoa consegue chegar no metrô, esperar o metrô, entrar na porta certinho, quer dizer, lógico que tem as demarcações no chão, mas saber fazer essa leitura também é um mérito. Então, esse indivíduo enxerga. Ele não enxerga o que nós enxergamos, ele não enxerga a matéria que nós enxergamos. Porque o que nós enxergamos é o que é refletido pela luz, é matéria. Ele enxerga uma outra coisa. Tá? Então, é muito mais fácil que uma pessoa com deficiência visual encontre um relacionamento honesto do que nós que enxergamos, porque nós somos corrompidos pela nossa vaidade, pelo desejo. Tá? Um deficiente visual, ele pode se aproximar de mim, não de mim, Vitor, né? Mas vamos supor que eu seja uma pessoa muito ruim, mas eu seja muito bonito. Ele pode se aproximar de mim e imediatamente falar, esse cara é feio, e ponto final. Enquanto quem enxerga vai falar, nossa, esse cara é bonito. Aí vai se aproximando de mim e vê, não, ele tem alguns defeitos, mas ele é bonito. Então, ele não. E, em contrapartida, ele pode se aproximar de uma pessoa que nós consideramos feia e falar, essa pessoa é linda. Então, é nesse sentido que eu falo. A valorização que nós damos para os sentidos, ela é ilusória, porque os sentidos são do corpo. Um espírito vai muito mais do que isso aí. É muito mais do que vermelho e azul. É muito mais do que maçã e pera. É muito mais do que o gosto do frango assado. Tá? Nós temos limitações imensas em razão dos nossos sentidos. Tá? Do número de sensores que nós temos para captar o olfato. Existem frequências que nós não captamos, sons que os cachorros escutam e nós não. Então, quer dizer, tem muita coisa que nós não temos condições de captar, porque elas são apenas perceptíveis pelo espírito, e quanto mais evoluído o espírito, mais ele as percebe. Se eu fico achando que o mundo é o que eu enxergo, eu estou vivendo uma grande ilusão. Tá? Então, o que seria o corpo físico? Instrumento para alcançarmos os nossos objetivos existenciais. Eu existo no universo como espírito. Por quê? Para fazer o bem, para ficar rico, para ter todas as mulheres ou todos os homens do mundo. Quem decide isso é você. Por que você existe, quem decide é você. O seu corpo é o barquinho que você usa para chegar nisso. Você quer ficar rico? Com o seu corpo você consegue. É com a sua fala que você pode montar uma grande empresa e ser um empresário de sucesso honestamente. É com a sua fala que você consegue convencer as pessoas a ser corrupto. É o seu corpo que você pode prostituir em troca de dinheiro. Mas é com o seu corpo que você alcança as pessoas, para o bem ou para o mal. Mas o objetivo dele não é o corpo em si. Então, essa cultura de enxergar o corpo como algo pelo qual eu devo viver, ela pode se transformar em uma ilusão para a pessoa lá na frente. Tá? Não estou falando da pessoa que cuida do corpo de forma saudável, mas aquela pessoa que passa o dia inteiro em função do corpo. Eu não vou namorar porque eu tenho que dormir na hora certa. Eu não posso ter relação sexual porque eu vou perder testosterona. Eu não posso comer isso porque as minhas calorias são 4.560 exatamente. Esse é um indivíduo vivendo em função do corpo. Por que eu falo que pode ter uma desilusão? De repente, uma doença acaba com tudo. Você está com uma doença, não pode mais levantar peso, não pode mais comer isso, senão seu fígado vai parar. E ele perde completamente aquele sentido que ele tinha na vida. E se desencarna, então, ele se vê espírito do outro lado, quer dizer, sem nada daquilo. Tá? Mas isso se dá também para os materialistas acumuladores, para os acumuladores de paixões, todo excesso que diz respeito a
prazeres trazidos pelo corpo, e quando eu falo pelo corpo é pela minha visão também. Se eu olho no espelho e dependo de me achar bonito fisicamente, isso é um prazer trazido para o meu corpo. Se eu vivo só em função disso, quando eu desencarno sem nada, porque tudo que eu tinha ficou com o meu corpo físico. Ok? Que é o que está lá na palavra, principalmente no Velho Testamento. Aquele que faz as coisas na terra pelo aplauso não receberá o galardão no mundo quando chegar. Não sei que palavra se usa na Bíblia, né? É tanto tempo estudando o Espiritismo, mas vamos supor assim que no dia do julgamento não receberá nada porque já recebeu o que queria na terra. Tá? Então, se eu faço caridade e tiro foto disso e mostro para todo mundo gostar de mim, essa caridade não é que ela não vale nada, ela vale, mas o que ela vale já foi pago pelos aplausos. Então, eu não tenho nada quando isso tudo acabar, espiritualmente falando, ok? É nesse sentido. Então, se eu vivo em função de prazeres sexuais, de comprar carro, de ter mulheres ou de ter um corpo físico, quando eu desencarno, eu fico sem nada. Eu não levo nada daquilo ali. Vamos ver. O pessoal diz que a psicosfera do Brasil está pesada. É do mundo, né? Porque está tendo esses ataques terroristas. Tem muita coisa acontecendo que agora ela parecem negativas, mas elas vão trazer a verdade à tona, né? A verdade tem que chegar à tona, senão o planeta não se transforma em regeneração. As máscaras têm que cair. Então, coisas que pareciam que não iam acontecer estão acontecendo. A Coreia do Norte soltando bomba de forma ilegal, o presidente dos Estados Unidos indo conversar em Cuba. Então, é o Brasil com tudo isso acontecendo, caindo todos os partidos, não um ou outro, né? São os ataques acontecendo na Europa. Então, isso tudo serve mesmo para dar aquela chacoalhada para ver quem é quem. Mal necessário, como disse a Fênix. Sirlene também complementa: o duro é que o aplauso alimenta a vaidade, daí a caridade fica vaidosa. E se paga por isso mesmo, esse é o ponto, né? Continuando. O que é considerado como causa unívoca para a existência do ser pensante, em realidade, resulta das reações normais dos neurônios sob os estímulos químicos e eletromagnéticos, bem como de outra ordem, procedentes do ser espiritual, que assim se expressa para o processo da própria evolução. Resulta das reações normais dos neurônios sob os estímulos químicos e eletromagnéticos, bem como de outra ordem, procedentes do ser espiritual, que assim se expressa para o processo de evolução. Esse olhar de que a existência se resume a isso é um olhar fadado à desilusão, porque ele leva ao tédio. Né? Se eu vivo só em função do meu corpo, então para que eu estou fazendo isso? Né? Bom, eu vivo em função do meu corpo, eu vivo em função da beleza, eu sofro um acidente de carro, amputam a minha perna, então eu vou amputar a minha existência também, vou cortar meus pulsos, vou me enforcar, porque se o meu corpo é tudo que eu tenho e me tiraram uma parte dele, eu não tenho mais nada. Por isso a visão espiritual sempre nos mantém além dessa visão. Eu perdi uma perna, mas eu perdi uma perna. Eu estou com diabetes, eu não posso comer doce, mas eu não preciso de doce. O doce é o meu corpo físico que precisa. E ele também não precisa. É o sabor que o doce me dá. Que isso gera em mim liberação de neurotransmissores que fazem eu acreditar que eu sou feliz, que eu tenho prazer. É um prazer material. O prazer espiritual é de outro nível. Ele não precisa de substâncias externas, exógenas, para se fazer funcionar. Então não tem chocolate, não tem o churrasco, não tem frango assado. Não tem nem a salada vegana que alguns de vocês costumam comer, tem simplesmente energia. E a energia não tem gosto e não tem sabor. Tá? São as nossas limitações da matéria de associar que o prazer está no gosto do chocolate e, na verdade, o real prazer está na consciência limpa. Conforme o estágio em que se encontra, os fenômenos que propicia são efeitos da sua ação.
mesmo que inconsciente, produzindo os resultados equivalentes à sua posição moral. Aqui ela está confirmando, então, mais uma vez, a psicossomática. Conforme o estágio em que se encontra, os fenômenos que propicia são efeitos da sua ação. Quanto mais doenças eu apresento, quanto mais desânimo eu apresento, é porque o meu estágio ainda está associado a essa situação. Então, quando eu falei aqui de Mozart, que consegue compor uma sinfonia aos 7 anos e eu não consigo tocar flauta aos 31, eu não estou dizendo que ele é melhor que eu ou que eu sofro em razão disso. Eu estou reconhecendo que ele já passou por esse estágio. Eu não. Eu posso estar em algum estágio também que ele ainda não se encontra. Talvez ele não saiba lidar com as emoções, talvez ele seja uma pessoa apegada a outras questões, não dá para saber. Esse julgamento de bom e mal tem que terminar, porque eu sou bom em algumas coisas em que você não é, mas eu sou péssimo em outras que você domina. E isso não me faz te enxergar como um adversário, me faz te enxergar como um complemento. Ainda bem que você sabe fazer isso, senão eu estaria perdido. Se não fossem os restaurantes, onde comeriam os que não sabem cozinhar? Todo mundo ia aprender a cozinhar? Não é bem assim. Tem gente que não quer. Olha, eu trabalho, eu ganho meu dinheiro, aí a pessoa vem com um argumento, mas se você cozinhar, você vai economizar R$ 200. Ele fala, não, mas eu trabalho para ter os R$ 200 para não ter que cozinhar. É um direito dele. Do mesmo jeito que é um direito pagar a internet, Netflix, Sky, escola de judô, saltar de paraquedas, é o que a pessoa faz com o dinheiro. Ainda bem que tem alguém que sabe saltar de paraquedas. Já pensou se eu tivesse que comprar um avião, aprender a pilotar o avião, pular de lá de cima? Não, eu só preciso entrar, um cara atrás de mim acoplado vai fazer todo o trabalho dele. Então a vida funciona nesse sentido, né? Nós podemos trocar uns com os outros. É que infelizmente algumas pessoas vendem muito caro um conhecimento que conquistaram de forma barata, né? E outras vendem muito barato um conhecimento que conquistaram de forma cara. Quando alguém chega em você, qualquer que seja a sua profissão, ou como se fosse eu psicólogo, Vitor, eu estou com um problema aqui com o meu filho e eu queria saber o que fazer. Para eu te dar essa resposta, eu tive que fazer uma pós-graduação, eu tive que estudar, eu tive que ler livro. Enquanto você estava fazendo outras coisas, eu estava lendo o livro. Eu não posso simplesmente te dar ela, porque ela me custou tempo e dinheiro. Aí você vai cobrar a pessoa, ela se sente ofendida. Isso em qualquer área de consultoria. Um professor de língua portuguesa que te explica como funciona a crase, ele pagou para ter esse conhecimento. Ele investiu tempo e dinheiro naquele conhecimento. Então, alguns acabam não dando esse valor e você tem, por exemplo, psicólogos atendendo por R$ 30, outros atendendo por 1.500, varia de pessoa para pessoa, tá? É o quanto eu coloco de valor. E aí a sociedade acaba ficando segregada, porque nós não sabemos exatamente quanto vale o conhecimento, né? Se soubéssemos, antigamente isso funcionava na permuta, na troca, né? Lembra que nos tempos bíblicos eu chegava com um cabrito e levava em troca 5 galinhas suas. É esse valor subjetivo que deveria ser aplicado hoje, né? Eu tenho algo, mas o que você tem que você pode me dar? E aí nós poderíamos trocar, mas nós trocamos toda essa subjetividade pelo papel moeda. E aí o papel moeda dita o que nós temos. O que significa isso em outras palavras? O que permite que um indivíduo ponha uma arma na minha cabeça e furte a minha carteira é o papel moeda. Porque se eu vendesse o meu conhecimento em troca de algo que você tem, ele não teria como me roubar isso. Ele não pode pôr uma arma na minha cabeça e falar, me ajuda com a minha depressão. Compreende? Então, nós colocamos todo o nosso conhecimento, todos os nossos valores no papel moeda. E o papel moeda pode ser roubado. O papel moeda tem um preço, quando o conhecimento não teria. Okay? Vai chegar um ponto em que nós compreenderemos isso de forma melhor, assim, ou seja, Jesus não andava com a carteira cheia de dinheiro, mas ele nunca passou fome, ele não passava sono, ele não dormia na chuva, ele não andava pelado, porque ele trocava. Tá? Bom, eu fico na sua casa essa noite, você vai me dar uma refeição, né? E em troca, naturalmente, só de eu estar aqui, eu vou te dar algumas palavras de conforto, etc. Mas não era um barganha, um comércio, é essa completude. Você tem algo que eu preciso, e eu tenho algo que você precisa. Mas, infelizmente, o papel moeda, que é a representação máxima da matéria, é o que determina
como funcionaremos, e o nosso corpo físico determina o quanto seremos aceitos. Ah, não, você tem o olho torto, eu não quero você para ser minha secretária. Ah, não, falta um pedaço na sua mão, eu não quero você para cuidar dos meus filhos. E assim nós vamos nos materializando ao invés de espiritualizar. Exatamente. A Amélia coloca aqui, né? Professor que lida com conhecimento é o que menos sabe atribuir valor ao seu trabalho. É doloroso, né? Porque ninguém enche a Avenida Paulista para aumentar o salário do professor, né? Não que o estar enchendo agora seja errado, mas existem causas que deveriam se encher também. Quando a seleção brasileira ganhou a Copa do Mundo e aqueles indivíduos que estão lá fazendo o trabalho deles, é óbvio, ninguém vai falar eu quero ganhar menos. Se você ganha 18 milhões por ano e quiser gastar 17 milhões e meio em caridade, isso é um problema seu, né? Mas esses indivíduos são pagos em fortunas para jogar bola. Quando ganham uma Copa do Mundo, ganham mais uma fortuna de prêmio e aí a avenida enche para comemorar o que eles conquistaram. Mas aí os professores ganham uma miséria, toma chinelada de aluno, tapa na cara, arma na cara e ninguém faz nada a respeito, né? Ou pelo menos poucas pessoas fazem. E algumas, quando fazem, ainda são ridicularizadas. Ok? Então, o que eu estou vivendo neste momento no meu corpo físico determina como eu sou em espírito. Continuando. Quando se trata de alguém portador de consciência culpada, as neurotransmissões se fazem deficitárias e as moléculas de neuropeptídeos, por escassez ou excesso, produzem distúrbios emocionais ou psiquiátricos correspondentes, exteriorizando-se como psicopatologias específicas. Para te punir? Não, para te mostrar. Bom, se a minha consciência está culpada, então a mensagem que eu estou emitindo ela é diferente, tá? Pensa em você. Quando você está com a sua consciência tranquila e você sai com os seus amigos, é tudo bem. Você presta atenção na conversa, você dá risada. Quando você não está com a consciência tranquila, o que você vibra? Então imagine que você tem um namorado e aí você sai com a sua amiga escondida dele. Não estou nem falando de trair com outro homem, mas você sai com a sua amiga, foi num barzinho e ele não sabia que você deveria ir. Aí eu estou numa mesa lá longe, te olhando. Todas as pessoas que chegam no bar, eu percebo que você dá aquela olhada para trás, assim. Fica inquieta. Todo carro que passa da mesma cor do carro dele, você fica tenso. Quer dizer, você está emitindo uma mensagem para quem está de fora. Tá? Então imagina um espírito que traz a consciência culpada, ele emite uma mensagem de paranoia, de medo, de perseguição, de raiva, de ódio, de mágoa. Essa mensagem emitida para o cérebro naturalmente vai causar alguma disfunção, porque o cérebro vai reagir de acordo com a mensagem que ele está enviando. Então, se ele está enviando muita tensão, o cérebro vai funcionar de uma forma mais acelerada e esse indivíduo vai ter sintomas de ansiedade, por exemplo. Ok? E aí o sintoma de ansiedade vai produzir liberação de glicose na corrente sanguínea. Lá na frente, esse indivíduo vai ter diabetes. É nesse sentido que está falando. Então, quando eu estudo a doença que eu tenho, eu começo a identificar qual a disfunção que existe no meu espírito. E aí, tratando essa disfunção, eu paro de emitir aquele sinal desequilibrado, meu cérebro para de responder a esse desequilíbrio e a doença cessa. De uma hora para outra? Não. De vidas. Tá? Algumas doenças são crônicas, produzem lesões incuráveis no nosso sistema orgânico e aí não tem como fazer. Tá? Mas pode acontecer de eu ter curado o meu desequilíbrio que produz o diabetes, mas eu vou ter que desencarnar neste corpo com diabetes e no próximo eu não a terei. É nesse sentido que eu estou falando. Senão nós vamos dizer aqui que tudo pode se curar. E aí existem doenças que nós sabemos que são crônicas. Ok? Talvez lá na frente, quando nós desenvolvermos uma habilidade de meditação muito maior, até essas doenças que são crônicas possam ser curadas. Mas no momento ainda seria irresponsabilidade da minha parte falar que isso é possível, senão você que tem uma doença crônica vai achar que não consegue fazer isso. Na verdade, a sua preocupação é: a doença crônica já está instaurada. Pense agora em compreendê-la
curar essa emissão de sinais distorcidos ou desequilibrados do seu espírito, e numa próxima oportunidade você não precisará passar por isso. A Rita lembra que no Japão o professor é a classe mais valorizada. O Dioclésio disse que a empresa onde ele trabalha está abrindo portas para bastante deficientes físicos e que isso é muito bacana, pois eles têm muito a ensinar. Com certeza, né? Porque nós sofremos por viver no mundo com todos os sentidos e todos os órgãos. Aí vem uma pessoa que consegue viver nesse mesmo mundo, com mais dificuldades ainda, é óbvio que nós temos que escutar o que ele tem a dizer. Ah, mas eu sofro porque as minhas últimas 5 namoradas me traíram. Então eu vou escutar um indivíduo que nasceu com alguma deficiência congênita, que nunca teve uma namorada, porque é considerado feio. Cara, e você que nunca teve uma namorada, como é que você vive? Aí ele vai me mostrar que existem outros valores, além da paixão homem e mulher. Ele vai me mostrar, às vezes, energias. Ele vai me mostrar coisas relacionadas a universos que eu nem compreendo. Então, é esse o ponto, né? Ao invés de excluir essas pessoas, incluí-las e trocar essa experiência. Eu preciso saber o que um cadeirante passa, porque o dia que eu ficar na cadeira de rodas, eu não me desespero, eu vou lembrar o que ele falou, quais eram as partes mais difíceis do processo, né? Mas não, eu fico olhando com dó, coitado, olha o que ele está passando, né? E na verdade ele pode estar olhando com dó para mim também. Nossa, coitado, olha o que ele está passando, né? Tem aí as 2 pernas funcionando e não faz meia hora de caminhada para melhorar o sistema circulatório e a qualidade de vida. Seguindo, de igual maneira, os processos de nutrição do organismo se devem à sintetização de substâncias que são ingeridas através dos alimentos, da água e de outros recursos nutricionais, ou mesmo como resultado dos produtos metabolizados pelos tecidos. De igual maneira, os processos de nutrição do organismo se devem à sintetização de substâncias que são ingeridas através dos alimentos, da água e de outros recursos nutricionais, ou mesmo como resultado dos produtos metabolizados pelo tecido. O que ela está dizendo aqui? Que o meu corpo tem uma função tão importante em me nutrir ou em me desnutrir quanto os alimentos que eu ingiro. Tá? Então, se o meu corpo então responde à minha mente, a minha mente também precisa estar limpa, curada e saudável. Ok? A minha mente não pode ser obesa. Como é que eu fico obeso? Dizem que para que eu engorde 1 quilo eu tenho que ingerir 7.000 calorias. Obviamente 7.000 calorias de lucro, né? Sem contando o que eu queimo, só de falar eu estou queimando caloria. Mas a cada 7.000 calorias de acúmulo eu ganho 1 quilo de massa corporal. O que seria uma mente obesa? A mente obesa é o indivíduo que absorve mais do que precisa. Ele assume o problema dos outros, ele faz tempestade em copo d'água, ele neurotiza os processos pelos quais passa, ele fica paranoico de ciúme, ele fica paranoico na empresa, ele não aceita as doenças dele, ele vai estudar mecânica quântica, física quântica, pedagogia, economia, um monte de coisa ao mesmo tempo e ter que cuidar dos filhos. E aí você deve conhecer alguém que é assim. É uma pessoa obesa intelectualmente e emocionalmente. Quando ela vai falar com você, até cansa. Ela cita tantos recortes de coisas que você não sabe do que ela está falando. E hoje a internet divulgou isso aí, tá uma coisa fácil assim. Tem pessoas formadas em veterinária dando palestras sobre cosmologia. Tá? É muito sério isso aí, porque nós vamos nos tornando obesos. Eu vou lá assistir uma palestra e aí de repente o indivíduo joga 3, 4 conceitos que eu não sei se são verdadeiros, eu também não vou pesquisar, e aí nós vamos ficando obesos, né? E eu, como expositor espírita, posso falar que eu já vi várias pessoas na plateia que são obesos espirituais. Eles ficam ouvindo
não absorvem mais, porque já estão cheios, empanturrados de tanto conhecimento, e só ficam falando, não gostei, esse cara anda muito para lá e para cá. Não sei se eu gostei, o clima aqui não está muito bom, podia ter um ar-condicionado. Esse é o obeso que eu falo, ok? E aí, naturalmente, isso vai se manifestar no corpo físico, tá? Qualquer que seja o caso. Então, o que eu preciso, antes de tudo? Deixar a minha mente fit, né? Quer trabalhar com campo fitness? Deixe a sua mente fit. Faça uma caminhada, faça uma terapia, faça uma meditação, saia do seu ciclo de vez em quando para ter conversas informais e até fúteis, por que não, né? Para falar umas besteiras, para dar risada, para zoar os seus amigos, né? Aquelas brincadeiras naqueles amigos onde nós podemos expor as nossas deficiências, assim, né, sem nos sentir atingidos. Isso é bom, isso é saudável. Vai cuidar de uma planta, vai cuidar do seu animalzinho. Cuidar do seu animalzinho não é só dar ração e água para ele. Vai brincar com o seu gato, né? Pega um cadarço de tênis e faz o gato vir correndo atrás. Pega uma bolinha para o seu cachorro correr. Porque às vezes o cachorro tá lá bem alimentado, com o pelo bonito, mas levanta debaixo do sofá, dá 5 passos e deita embaixo da TV. Né? Não tem, é isso que eu falo, isso é ter uma mente fitness. É uma mente pronta para fazer as coisas, que não fica pegada, né? E que escolhe uma linha para trabalhar. Quando uma pessoa vai trabalhar no corpo físico, se eu for treinar bíceps hoje, eu não posso treinar bíceps amanhã, porque eu estou machucado. Então eu tenho que ter uma disciplina. Com o lado do campo psicológico é a mesma coisa. Não adianta você querer ir para a sua terapia, aí eu vou falar 20 minutos do meu emprego, depois 15 minutos do meu relacionamento, depois 15 minutos. Não vai funcionar. Escolha um ponto da sua vida que você quer treinar, trabalhar, limpar e vá trabalhando ele. Obviamente ele vai influenciar nos outros. Né? Então, quando eu estou aqui levantando um peso no meu bíceps, obviamente eu estou atuando em outros músculos como uma forma de reflexo. Então, quando você trabalha o seu campo profissional, isso afeta a sua vida amorosa. Quando você trabalha a sua relação com seu filho, isso afeta na sua relação com seu pai. É nesse sentido que eu falo de ter uma mente fitness, né? Uma mente que tem foco. Continuando. Para que exista transformar o mente fitness em hashtag aqui, a Isabela de Franca. Para que exista a energia, é necessário que as reações de natureza bioquímica realizem a síntese dos elementos que são enviados por esses núcleos de fornecimento. Para que exista a energia, é necessário que as reações de natureza bioquímica realizem a síntese dos elementos que são enviados por esses núcleos de fornecimento, o metabolismo dos tecidos e os alimentos e os líquidos que nós ingerimos. Isso produz, então, energia. Para quem? Obviamente para o corpo. Tá? Por isso que nós vemos em literatura espírita aí, de espíritos que desencarnam e aí chegam no mundo espiritual querendo refeição, sentem fome, sentem sono, né? Depois de um tempo não precisam mais disso. Acredito que no próprio nosso lar isso também fique claro. A Cristina diz que a cachorra dela detesta andar. E que a Maria diz que leva o dela e os dos vizinhos. Exatamente. Cão obeso, cão preguiçoso, cão sem disposição. Certo? Então, vamos lá. Continuando. Defrontam-se nessa conjuntura duas vertentes de produção energética: a que se deriva da oxidação lenta de todos os alimentos que são ingeridos e as que procedem, vez que outra, das inevitáveis reações bioquímicas. Complemento do que já foi falado. Continuando. Quando se está sob transtorno neurótico ou distúrbio de diferente ordem, o organismo exige o consumo de vitalizadores e outros recursos indispensáveis para a manutenção das células.
Quando se está sob transtorno neurótico ou distúrbio de diferente ordem, o organismo exige um consumo de vitalizadores e outros recursos indispensáveis para a manutenção das células. Então, já que nós estamos falando de metabolismo de tecido, por exemplo, e do transtorno neurótico, o organismo exige o consumo de vitalizadores. Por isso que quando você está com ansiedade, você sente fome. Por isso que quando você está com depressão, você sente sono. É o seu corpo querendo te colocar para dormir porque falta energia. E durante o sono existem metabolismos que funcionam mais do que quando estamos acordados. Aí o depressivo dorme 14 horas por dia. O ansioso come 14 horas por dia. Né? É aquela sensação que você tem de que falta algo, que é preenchido com a comida, com o cigarro, com a droga, com o sexo, é essa resposta do seu corpo pedindo, olha, eu não estou conseguindo, falta alguma coisa, tá? Mas é a sua neurose dando um comando, é a sua neurose dizendo, eu vou comer agora, porque vai que depois eu fico sem. Como é isso na prática? Bom, estou sozinho, mas estou carente. Aí eu encontro uma pessoa que olha para mim e fala, nossa, Vitor, você é bonito. Pronto, eu falo, nossa, eu quero casar com você. Esse é a neurose falando. Aí eu fico com aquela pessoa, né, teoricamente, assim, eu não a conheço, né? Vamos sentar, tomar alguma coisa, comer alguma coisa, vamos assistir um filme juntos, no cinema, sei lá. Mas a minha neurose ligada ao afetivo pensa, eu tenho que ser perfeito, senão ela pode não querer ir comigo no segundo encontro. E aí é que muitas pessoas já fazem sexo no primeiro encontro, aí é que muitas pessoas são o cara perfeito ou a mulher perfeita no primeiro encontro, porque querem marcar aquilo ali. Né? E aí já marca de sair no outro dia fica uma semana saindo todo dia, né? Com uma semana juntos já pedem namoro, com 2 meses juntos já estão morando juntos, e aí depois que passa aquele medo do amanhã, o Dom Juan vira um Homer Simpson, né? Aquela mulher maravilhosa vira uma rabugenta, eles já não conversam mais entre si, não querem mais assistir filme junto, ela descobre que ele não gosta de filme romântico ou de filme de terror, que ele só gosta de assistir Senhor dos Anéis, e aí eles vão começando a brigar por esses pontos, certo? Por quê? Porque eu quero garantir o amanhã pela minha insegurança, e a neurose me faz querer isso. Então isso se manifesta no meu corpo como? Eu acabei de almoçar, mas eu quero comer de novo. Porque o meu corpo tem a sensação de que eu nunca mais vou poder comer. Então, se uma pessoa me achou bonito, eu tenho a sensação de que eu nunca mais vou ser achado bonito. E aí, depois de 2 meses, ela está morando na minha casa. Aí eu descubro que eu não gosto dela, nem da família dela, e na hora de separar é aquele problema que todos conhecem. Estes são os movimentos, tá? Não estou aqui dizendo que é errado morar com uma pessoa depois de um tempo. Eu estou falando do neurótico que se movimenta nesse sentido. E faz isso com tudo na vida. Fica um acumulador. Não consegue dividir. Tá? E isso no corpo físico se reflete dessa forma: excesso de sono, falta de sono, excesso de apetite, falta de apetite, fissura pela droga, fissura por café, chocolate, tudo isso que nós já cansamos de bater o martelo aqui. Tá? No fundo é o seu corpo achando que tem algo faltando. Onde que eu trabalho isso? Comendo? Fazendo regime? Não, atuando na minha neurose. Por isso que algumas pessoas falam, não, agora eu vou combater. Ficam 2 meses fazendo atividade física, emagrecem 10 quilos, depois de uma hora para outra desistem de tudo e engordam 20. É por isso, porque não tratou a neurose. Se não tratou a neurose, o que a mente dela enxergou? Que ela ficou 2 meses sem se alimentar como deveria. Quando ela para de fazer atividade física, ela sente uma fome de 2 meses e quer tirar o atraso. Aí ela vai comer pizza, hambúrguer, cachorro quente e engorda tudo. Tá? Não é uma coincidência, não é uma tristeza, é um fato. Trabalhando a neurose, todos estes sintomas diminuirão se não forem extintos. Estão dando risada do Homer Simpson aqui. Sim, a neurose não é uma coisa... o termo neurótico, ele é estigmatizado, né? Nossa, eu sou neurótico, então eu sou louco. Não, a loucura ela está ligada à esquizofrenia. O neurótico é isso. Tá? Se você está acima do peso ou muito abaixo do peso, se você dorme muito ou dorme pouco, existe uma neurose atuando, mesmo que inconscientemente.
tá? Porque a sua estrutura não foi feita para adoecer. Então, o que é a base de uma pessoa anoréxica? A neurose de que está gorda. O que é a base de uma pessoa extremamente obesa? Eu não sei, mas ela naturalmente se alimenta mais do que deveria. Eu estou vendo, ela está 60 quilos acima do peso. Tá? Ela comeu, se nós formos pensar nessa questão das 7 mil calorias, são 42 mil calorias, 420 mil calorias aí. Tá? Para estar 60 quilos acima do peso. É muita coisa. Então, este é o tamanho do vazio que a mente dela dá o comando que precisa ser preenchido. Né? Ou a sensação de insegurança de que amanhã não vai ter. Faça hoje. E aí é o que nós vemos pessoas com HIV, porque precisam transar com todo mundo que aparece. A garota que não consegue falar para o cara, não, se não for com camisinha eu não vou transar com você, porque se eu falar para ele colocar a camisinha e ele não quiser, ele vai parar de sair comigo. É assim que nós vamos vivendo, né? Movimentados por essa neurose. Continuando. As substâncias que se encarregam de dar começo, continuar e concluir as reações bioquímicas são, portanto, as enzimas. Pela sua constituição, tornam-se verdadeiras catalisadoras, permitindo que tudo funcione com eficiência e rapidez. São elas que cooperam em favor do sistema imunológico, evitando a instalação e proliferação de doenças. Tem uma pergunta aqui. Não, um comentário da Eliane. A pergunta certa seria: por que estou com vontade de comer? O que me induz a isso? Ótimo. Então vamos pensar assim: supondo que o meu corpo precise de açúcar, ele me dá o comando e eu sinto aquela vontade imensa de comer doce. Tá? Só que o meu corpo, eu não vou entrar em termos técnicos porque eu não conheço, mas vamos pensar assim, que o meu corpo precisa de 1 miligrama de açúcar. É isso que ele está pedindo. Aí eu vou e eu pego uma barra de chocolate que tem 10 miligramas de açúcar. Eu sei que o nosso cérebro leva um tempo para processar, tá? Em torno de 12 minutos uma situação. Então, o indivíduo que fuma maconha leva 12 minutos para ter o primeiro efeito. A pessoa que está almoçando leva 12 minutos para ter o registro de que está comendo e que pode sentir-se satisfeito. Então, o meu corpo precisa de 1 miligrama de açúcar. Só que ao invés de dar 1 miligrama de açúcar, eu dou 10, porque eu quero comer a barra de chocolate. Quando os 10 chegam, ele já teve o registro, não tem mais o que fazer. Eu estou com 9 miligramas a mais de açúcar do que eu precisava. E isso serve para proteína, serve para gordura, serve para o sal, serve para tudo. Tá? Nós vamos nos entupindo dessas coisas porque não sabemos o quanto o nosso corpo quer. Então, ao invés de abrir um chocolate e falar, eu vou dar uma mordida, se depois dessa mordida eu continuar sentindo vontade, eu dou a segunda. Não, eu já falo, eu já vou arrancar 4 pedaços aqui, ó, e vou comer todos eles, vão derreter nos meus dedos, ainda vou lamber os dedos. Tá? E aí, quando você coloca isso depois de 30, 40, 50 anos de vida, imagina o tanto de acúmulo que está registrado no nosso corpo. E aí já entra os processos de dependência, de tolerância, cada vez vai precisando de doses maiores, aí já não é o espírito, aí já é uma resposta natural da homeostase do nosso corpo. Tá? Uma cerveja me deixava bêbado, mas se eu insistir em tomar 1,5, 2, 3, vai chegar uma hora que eu preciso de 3 para ficar bêbado. Aí já não é o espírito. E aqui, para encerrar, a nota do expositor: enzimas são grupos de substâncias orgânicas de natureza normalmente proteica, com atividade intra ou extracelular, que têm funções catalisadoras, catalisando reações químicas que, sem a sua presença, dificilmente aconteceriam. Em sistemas vivos, a maioria das reações bioquímicas dá-se em vias metabólicas, que são sequências de reações em que o produto de uma reação é utilizado como reagente na reação seguinte. Diferentes enzimas catalisam diferentes passos de vias metabólicas, agindo de forma concertada, de modo a não interromper o fluxo dessas vias. Então, são as enzimas que atuam nesses metabolismos em várias vias, tanto nesses dos alimentos que ingerimos, quanto destes produzidos pelos tecidos. A Maria Emília diz que já comeu uma caixa de bombons em 12 minutos. E eu me lembro uma vez, quando eu era adolescente, que meus pais viajaram, eu fiquei sozinho em casa. Então, ficar sozinho em casa, eu lembro que eu abri uma caixa de bis branco e uma caixa de bis marrom, abri os 40 bises
para não ter que ficar desembrulhando o papelzinho, e comi os 40 em sequência. Passei muito mal, tenho certeza disso, né? Me deu até sudorese, mas eu fiz isso. Agora, por que que um indivíduo precisa comer 40 bises, né? Não tem explicação. Então, são nesses processos. Era um vazio muito grande, uma coisa muito grande que precisava ser preenchida. Hoje eu compreendo isso, né? Não abriria 2 caixas de bis de forma nenhuma, nem sequer comeria uma inteira. Mas nós temos tempo para aprender sobre todas essas coisas. Ok, senhoras e senhores? Próximo encontro no dia 30, Desajustes Internos, parte 2. Temos aí uma ótima noite. Muito obrigado pela presença, pela colaboração, pela troca positiva aqui no chat, né? Tenho certeza que estamos todos crescendo muito. Muito obrigado a vocês que estão começando agora. Sejam muito bem-vindos. Não tenham pressa em nos alcançar. E, havendo uma oportunidade, venham aqui ao vivo, mesmo que não estejam no estudo atual, para saber como funciona, para trocar uma ideia com o pessoal daqui. Ok? Então, nos vemos na semana que vem. Desejo a todos uma ótima noite, um grande abraço e muita paz.